Olá, pessoal. Eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e hoje nós vamos estudar os tipos de resenha. Então, pessoal, esses tipos de resenha vão apresentar características diferentes, né, distintas, mas a objetividade e a imparcialidade são elementos comuns a todos os tipos de resenha. Certo? Então, existe basicamente 4 tipos de resenha. A gente tem a resenha crítica, a descritiva, a temática e a literária. A resenha crítica e todos os tipos de resenha, no caso, né, as que a gente já falou aqui, elas são muito solicitadas no meio acadêmico, nas universidades, né? Então, por esse motivo, é um gênero fundamental e você precisa saber escrever uma resenha para evitar situações desagradáveis ao longo do seu curso. Além de conhecer as principais características do gênero, é muito importante também que se saiba quais são os tipos de resenha. Então, como falamos, existem características que são comuns a todos os tipos de resenha. Nós temos a objetividade, então a linguagem tem que ser clara e tem que ser objetiva, imparcialidade e impessoalidade e cientificidade. Nós vamos ver agora quais são os tipos de resenha. A resenha crítica, né, que a gente chama também de resenha acadêmica crítica, ela também é conhecida como resenha universitária e vai apresentar moldes rígidos responsáveis pela padronização dos textos científicos. Então, nesse tipo de resenha, deve conter os seguintes elementos: a identificação da obra, né? Então, é indispensável que conste uma resenha acadêmica, crítica, os dados bibliográficos do livro ou do artigo que vai ser resenhado. A apresentação da obra também é muito importante, claro, então nesse momento você deve introduzir o assunto para o leitor, abordando os principais aspectos que também vão ser contemplados ao longo do texto. Outro aspecto importante é descrever a estrutura do livro ou do artigo que será resenhado. A gente pode dizer aqui da obra, então, que será resenhada, né? Então, nessa parte você deve falar sobre a divisão em capítulos, em seções, o foco narrativo, que é o tipo de narrador, e o número de páginas do texto na versão integral. E, por último, descrever o conteúdo, né? Que, na verdade, é o corpo do texto em si. Então, uma boa resenha, ela vai apresentar um desenvolvimento em torno de mais ou menos 5 parágrafos, o que é suficiente para sintetizar o texto. Apresente também argumentos criados a partir de um posicionamento crítico sobre o texto. Então, agora é hora de dar a opinião. Muitas pessoas acham que toda resenha dispensa argumentação, mas isso não ocorre na resenha crítica. É importante que você opine, mas não se esqueça de que se trata de uma resenha, portanto, a síntese deve ser preservada. O resumo, né? E, na verdade, o argumento é a fundamentação dessa opinião, tá certo? Identifique também o autor da obra. Então, nessa parte da sua resenha crítica, você deve falar sobre o autor do texto, não sobre você. Apresente dados biográficos, né, sobre a vida do autor, especialmente sobre as suas obras e sua área de atuação. E, em último lugar, para a gente, na verdade, terminar essa parte da resenha crítica acadêmica, né? Identifique-se. Então, no último parágrafo, deve constar a assinatura do autor do texto. Continuando o nosso estudo sobre os tipos de resenha, nós temos aqui também a resenha descritiva, né? Então, como o próprio nome já fala, você deverá seguir as mesmas especificações da resenha crítica, contudo, não é necessário nem desejável apresentar argumentos criados a partir de um posicionamento crítico do texto. Como o próprio nome já diz, né? Então, na resenha descritiva, você deverá
apenas descrever a obra que vai ser resenhada, o que dispensa a opinião do resenhista. Temos também a resenha temática. Esse tipo de resenha é caracterizado por abordar vários textos, cuja temática ou o tema, gente, seja o mesmo. Textos que tratem, na verdade, sobre o mesmo assunto. Então, sua elaboração é mais simples do que a elaboração das resenhas críticas e descritivas. Observe. Então, aqui a gente vai ter a apresentação do tema, o resumo dos textos, né? A conclusão da resenha. Você vai ter aqui, no caso que especificar as fontes ou explicitar, né, trazer quais são as fontes nas referências bibliográficas, então deve constar todas as fontes de todos os textos que compuseram essa resenha. E, por último, identificar-se. Então, assim como na resenha crítica, na resenha descritiva, é preciso que você informe, né, o seu nome, dados sobre, né, o resenhista, no caso, e informe a graduação que está sendo cursada no caso. E, por fim, nós temos, então, a resenha literária, que tem como objetivo divulgar uma obra a partir de elementos que permitam ao leitor conhecer os principais aspectos dessa obra. Então, nesse tipo de resenha, você deve seguir as etapas da elaboração da resenha crítica, lembrando-se de que a resenha literária é estritamente utilizada para livros literários. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Nós vamos ficando por aqui com a nossa aula de língua portuguesa sobre os tipos de resenha. Um abraço e até a próxima aula de língua portuguesa.